Ô Samuca, bora lá então atualizar a apuração da Samuca TV, Central da Toca, sobre Bruno Rodrigues e algo mais de mercado do Cruzeiro, Samuel. Ô, Léo, o Bruno Rodrigues, né, o Jorge Nicola trouxe essa informação. O que eu tenho é o seguinte, velho, que se o Cruzeiro é, avaliar para uma vinda do Bruno, amanhã ele tá na toca, velho. O Bruno recebeu aí algumas consultas, né? O Inter estava interessado, eu acho que até pelo Paulo Pessolano, né, que conhece muito o jogador. Outros clubes aí da Série A também tentaram. Mas não teve nada assim que mexesse muito com o jogador. Ele tá sem espaço lá no Palmeiras, né? Passou por um período muito difícil, mas desde meados do ano passado, acho que já vem jogando normalmente, né? Teve duas lesões graves lá, sérias. Voltou na metade do ano passado, acho que chegou a fazer 2 gols ainda, né? Na Série A do Brasileirão. E aí, quando pintou essa possibilidade, ele foi oferecido realmente, e o Cruzeiro avalia internamente a questão, porque sabe que agora, eu, inclusive, tenho a opinião, e aí o Pedro e a Rafa, todo mundo pode falar, é, antes eu acho que precisava de um beirada, né? Eu acho que agora a gente precisa de dois, porque o Sinisterra aí, aliás, hoje vai ser o último dia que eu vou falar sobre, não é pelo atleta, mas é para não criarmos mais expectativa, né? Deixa ele voltar aí, quando voltar, deixa ele jogar. Se ele entrar em campo, falar, entrou um jogador aí. Vamos ver. Ó, esse jogador aí, ó, jogou de novo, de novo, de novo, de novo, aí podemos voltar. Pelo menos é o que eu vou fazer. Porque eu tinha muita expectativa no Sinisterra depois de tudo que foi feito e que ele fosse firmar, né? Mas então, tem o Sinisterra, o Kenji agora. Esse aí foi livramento total. O Kenji, a suspeita era de fratura, caso cirúrgico, e ele passou por exame, teve apenas um estiramento. A parte muscular ali do tornozelo do garoto segurou bem, viu? Graças a Deus aí. Não vai demorar a voltar, mas por enquanto é baixa. Aí o Neisser agora tem um edema, véio. Então eu acho que o Cruzeiro tem que buscar dois. A gente já estava precisando de um, sem ter contusão, lesão. Agora penso que são dois. E aí sobre o Bruno, foi oferecido. é, o Bruno, ele conversou, informação que a gente tem, conversou com alguns jogadores do elenco, falando sobre poxa, no Cruzeiro viveu a melhor fase da carreira, né? Eu vi muita gente falando. O Bruno, galera, ele foi negociado pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro não conseguiu chegar ali num acordo porque não tinha opção de compra. Demorou na época ainda da gestão do Ronaldo, né? Demorou a tentar uma negociação e o Tombense fez uma venda do atleta. O Cruzeiro tinha vitrine. Tombense vendeu o jogador para o Palmeiras e, obviamente, né, ele foi muito valorizado para o Palmeiras. Tinha feito, na minha opinião, um bom ano de 23. Se o Cruzeiro também, né, não foi rebaixado naquele ano, foi por causa do Bruno Rodrigues, né, porque ele teve bons números. Aquele gol com Fortaleza lá, muito importante, né? E eu não acho também que, porque o Cruzeiro tem que sair contratando por contratar. É mais um que a gente vai falar aquela questão, por exemplo, desde que ele voltou, ele não sentiu mais. E ele estando bem, eu acho que é útil. Véio. É um super ponta que vai resolver todos os problemas? Não, até por isso que eu tô falando. Tem que ser ele mais um, né? Se o Cruzeiro resolver avançar, mas é um cara que desde que saiu, eu contei aqui há um tempo, né? Fica acompanhando tudo aí do Cruzeiro, tem uma gratidão porque o Cruzeiro traz o atleta e ele consegue desempenhar como desempenhou, então isso mexeu com o jogador, velho. E por ele já estaria aqui na toca, velho. Só que até acabou a minha luz aí, mas a imagem tá boa mesmo assim. Então, por ele já estaria. Se o Cruzeiro não teria dificuldade nenhuma com o Palmeiras,
parte do jogador também acho que não. Então vamos acompanhar, né? Se o Cruzeiro realmente quiser, no outro dia ele já está na toca, ô Léo. Ô Léo, os jogadores já estão aqui no hotel, né? Hotel Fratelli. A concentração do Cruzeiro até amanhã. A gente destacou aí essa questão, né? Um pouco de vaia aí para o técnico Tite e já entrando nessa questão aí, porque a gente trouxe também nas quentes do dia hoje, vai ficando uma pressão muito grande e o que eu trouxe de informação é o seguinte, porque quando você pega um trabalho, vem no começo, né, ali resultados são importantes, né, para que tudo aconteça, que ganhe confiança e vá desenvolvendo tudo. Mas tem uma questão e que já vem sendo avaliada, né, internamente, é que o desempenho também ele passa a ter um ponto importante, né? Então, por exemplo, não é agora só vencer jogos, né, para ir tendo essa continuidade, né? E visivelmente, né? O Tite estava com um sorriso ali, é, tipo, pô, tô sorrindo aqui, mas o pessoal tá com essas vaias aqui no entorno, né? E sabe que tá bastante pressionado, o cargo bem ameaçado, comanda o time normalmente aqui em Patos de Minas, mas o que vai acontecer aí para a sequência temos que aguardar, né? Então, repito, né? Se antes ali as vitórias elas iam garantindo uma permanência no comando, hoje talvez nem isso já seja o suficiente, viu, Léo Campos? É uma situação de muita ameaça ao cargo do técnico Tite hoje no Cruzeiro. Com esse sentimento aí do Samuel, a observação dele também, ao lado ali da delegação, já dá para entender que hoje existe também uma insatisfação com a comissão técnica. A gente poderia falar assim, óbvio que a gestão está insatisfeita com os resultados, com o desempenho do time e tal, mas em determinado momento a gente costuma dizer que o treinador, a sua comissão está prestigiada, muitas vezes. Tem um apoio ali da diretoria. Não que não tenha um apoio, isso evidentemente que o Samuel não está falando, mas esse sentimento de que, olha, independentemente de uma vitória ou não amanhã, o futuro do treinador não está tão certo assim, vai depender ainda de mais coisas, mais situações. Ou seja, a gestão, me parece, então, já está fazendo a conta para ver o que precisa para recalcular uma rota, se vai recalcular ou não, se vai mudar um pouquinho o rumo desse Cruzeiro. Eu imagino que esse momento possa ser determinante, inclusive, para se pensar isso, né? Porque não tem muito tempo mesmo já na temporada para você falar assim, vou dar mais uns 2 jogos pro Tite. Mais 2 jogos vai ter o quê? Vai ter, se o Cruzeiro avançar no Campeonato Mineiro, é semifinal, vai ter mais uma rodada de Brasileiro, daqui a pouco a Libertadores bater na porta. Então não se tem muito tempo para teste. E eu acho que isso pesa também nesse momento para o treinador, né? O momento do Cruzeiro, assim, exige que seja avaliado muito mais do que o resultado, porque o problema vai muito além do resultado. Se o Cruzeiro tivesse evoluindo em campo e os resultados fossem os mesmos, as mesmas derrotas, os mesmos empates, provavelmente o torcedor do Cruzeiro estaria aqui no chat brigando com a gente, porque possivelmente a gente estaria defendendo o trabalho do Tite, dizendo que existe uma evolução, que ele está encontrando um encaixe, mas que as coisas não estão acontecendo. Mas quando você joga bem, naturalmente ali na frente o resultado vai acontecer. Essa é a tendência do futebol. Só que não é isso que acontece no Cruzeiro. O resultado não vem justamente porque o time não faz por onde. Ele não tem. É um time que não tem início nem fim, assim, não tem o mínimo de organização para se defender ou para atacar e que não evolui, independente da competição, independente do tempo que tem para treinar. Nesse primeiro recorte de 10 jogos, a gente não assistiu um mínimo de evolução. Então, hoje, eu ficaria muito chateada se a avaliação da diretoria do Cruzeiro fosse baseada apenas em resultados, até porque conquistar resultados no Campeonato Mineiro não é nada demais, é a obrigação do Cruzeiro. A obrigação do Cruzeiro é estar na final do Campeonato Mineiro, não é nem classificar amanhã, é estar na final dessa competição. E aí a avaliação tem que ser muito mais profunda do que só resultado, tem que ser performance. E hoje
essa equipe não entrega performance. Fisicamente, todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro têm encontrado dificuldades, todos têm tido um calendário muito complexo, muito desafiador. Eu não espero intensidade de Champions League do time do Cruzeiro nesse momento, mas está claro para mim que o Cruzeiro, de todas as equipes que eu assisti na Série A, só o Cruzeiro e o Flamengo estão muito abaixo fisicamente dos outros. E aí o Flamengo não é problema meu. Então aí também tem um peso da comissão técnica de questionar esse trabalho no aspecto físico, do preparo físico. Eu não estou falando de lesões, tá, Léo? Deixar muito claro, eu estou falando do aspecto físico ali no jogo, do tanto que o time cai fisicamente, principalmente no segundo tempo, e o tanto que está discrepante para as outras equipes. Eu esperava muito mais, e isso também tem que ser levado em consideração. E Pedro, a gente sempre fala, né? Alguns torcedores querem que a gente esquece Leonardo Jardim. Mas eu me lembro que foi um ponto que ele tocou quando ele chegou, preparação física e deixar o time do Cruzeiro, assim, nos trincos para conseguir jogar com a intensidade que ele gostaria. Claro, ele teve 40 dias para trabalhar naquele momento, que é um luxo que o Tite não tem. Mas uma comissão técnica, ela também tem que ser capaz, né, de avaliar se os atletas estão bem fisicamente e se não estão, atacar essa questão com o material que ele tem, com os dias que ele tem para trabalhar, e hoje eu não vejo isso nesse time do Cruzeiro. E um ponto que eu acho que tem que ficar muito claro é que, assim, os problemas físicos do Cruzeiro, de nesse momento precisar de esticar a corda, precisar de colocar os principais jogadores, é muito por conta de problemas táticos. E no sentido de que, se o Cruzeiro tivesse já um padrão, mesmo com essas questões físicas, o Cruzeiro teria conseguido alguns resultados e poderia estar mais tranquilo no Campeonato Mineiro. E aí deixar os meninos jogarem, observar Bruno Alves, ter, quem sabe, segurado um pouco mais o Fernando Batistella para observar eles, ou pensando que eles iriam compor um grupo de campeonato estadual. Então, a questão física do Cruzeiro, ela está completamente ligada à deficiência tática e à deficiência técnica do elenco. No sentido de que o Tite não conseguiu, talvez, minimamente dar um padrão para esse time. E a Rafa tocou num ponto que para mim é muito importante, que é o seguinte: o Cruzeiro, Léo, Rafa, Samuca, quem está nos acompanhando, sofrer fisicamente, talvez, contra as equipes do interior que começam a preparação antes, ok, você não pode achar normal, mas você releva. As equipes da Série A passam pelo mesmo que o Cruzeiro, e eu vou pegar o exemplo do Botafogo. O time titular do Botafogo foi começar a ser desenhado 2 jogos antes daquele confronto contra o Cruzeiro. E chegou naquele jogo contra o Cruzeiro e deu um amasso no Cruzeiro. Então, assim, isso precisa de ser colocado em questão. O Atlético foi com alguns titulares ao longo já do campeonato estadual, mas mesmo assim sobrou muito fisicamente contra o Cruzeiro. E isso é um ponto muito preocupante. E aí, falando dessa questão da comissão técnica, assim, quando a diretoria começa, eu preciso de ver desempenho, não tem nem esse apego a resultado, é porque lá no dia a dia, talvez você esteja detectando, Léo, que não vai dar. Você tentou, você pensou, e a gente falou sobre isso ontem à noite. Eu não acho, e eu não vou ser hipócrita de falar que lá atrás eu não concordei com a escolha do Tite. Eu até falei, acho que é um treinador que pode agregar algo que o trabalho do Leonardo Jardim não tinha. É um treinador que tem estofo para lidar com o elenco, com algumas estrelas, com atletas que geram esse impacto, mas não foi isso que aconteceu. E aí eu acho que é o momento de você corrigir a rota, de você olhar e entender que não deu certo. Você pensou em tudo isso foi levado em questão, mas não está acontecendo. E o tempo é agora. Outras equipes da Série A, e aí a gente vai acabar tendo que falar do rival que está aqui do lado, fez essa leitura. Tem outros problemas também, tem uma falta de alinhamento entre o treinador que estava lá e a diretoria, mas os resultados também não estavam vindo do lado de lá. E aí acabaram optando pela solução de trocar o treinador. Eu não gosto, tá, dessa ideia de troca-se sempre treinador. Mas desde que você tenha um norte, você olhe e pense, daqui a pouco esse trabalho vai engrenar. Coisa que aconteceu com o Leonardo Jardim, coisa que aconteceu com outros treinadores. Mas com o trabalho do Tite a gente não tem essa sensação. Me parece um Tite que não consegue nem transparecer confiança para esse elenco dentro das suas convicções. E acho que isso é um problema muito grande.
É quando o comandante não consegue passar para os atletas confiança naquilo que ele acredita. Porque aí o grupo não vai acreditar. O grupo ele precisa de olhar para o seu líder, que o treinador ele é o líder, e sentir confiança no que ele está te passando. E não é o que eu enxergo no Cruzeiro hoje. E eu acho que a sensação que eu tenho, e é muito ruim falar isso, é que o Tite já caiu, mas que ainda não oficializou. Porque, para mim, não vai ornar com esse elenco, com esse grupo. As ideias dele não vão ao encontro do que a gente tem como peça. Em algum momento, esse ciclo vai chegar ao final. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!